Salve, salve, galerinha! Estão preparados para iniciar mais uma viagem na história? Então apertem os cintos que já já vamos decolar para uma época remota e um tempo distante, onde só na história você consegue chegar. Bom, pessoal, tudo bem, né? Vamos chegar aí para mais uma viagem na história. Vamos aí corrigir a semana 3 do PET 1 do primeiro ano. Nós temos aí o tema que é a crise de 1929 e a emergência dos governos totalitários. No recapitulando aí, vai trazer um pouco falando sobre a crise de 29, né? A crise de 29 é a primeira grande crise do capitalismo. Havia uma esperança muito grande, uma produção e um consumo frenético nos Estados Unidos no pós-Primeira Guerra, né? Os americanos eram considerados aí os credores do mundo, eles exportavam para toda a Europa. Com o passar dos anos, né, no pós-Primeira Guerra, essa produção o consumo, na verdade, né, foi caindo, mas a produção não caiu. Então, a principal causa da crise de 29 é a superprodução. O que vai acontecer? A partir da superprodução vai se instaurar uma crise cíclica, né? Uma crise que vai da superprodução para o desemprego, do desemprego para a queda no consumo. E o auge dessa crise é a quebra da Bolsa de Nova York, a chamada Quinta-feira Negra. Além de tudo, havia uma especulação muito grande dos americanos, né? Os americanos, qualquer dinheiro que eles ganhavam, eles investiam na bolsa. Então, houve uma supervalorização das ações das empresas e, com a superprodução e os produtos abarrotados e amontoados, essas empresas faliram. A partir daí, essa crise se instaurou pelo mundo, né? Chamada aí de Grande Depressão, e atingiu alguns países mais que outros. Na Europa, principalmente Alemanha e Itália. E aí, com medo do comunismo, que era outra opção, mas era uma opção que não protegia as propriedades da burguesia, da elite, né? Era dar poder ao povo, adotar o comunismo. Então, para fugir do comunismo, o povo, né, a elite, no caso, foi obrigada a dar voz e vez aos líderes totalitários, né, como Stalin, na União Soviética, mas principalmente Hitler e Mussolini. E aí nós sabemos, né, a história nos conta as atrocidades que esses líderes cometeram, né, a partir aí do poder que eles receberam. Esses líderes eram líderes ditadores que queriam ser adorados, né? E esses regimes fascistas totalitários têm algumas características básicas, como o militarismo, a exaltação exagerada da nação, a criação de um inimigo comum para perseguir e colocar a culpa de toda a crise. Na Alemanha nós vamos ter, por exemplo, isso com os judeus, né? Hitler vai canalizar todo o ódio dos alemães aos judeus. Nós temos ainda a propaganda, né? Eles vão usar muito a propaganda. Esse líder, ele não aceita ser contrariado, então tem a perseguição dos opositores. Então, essas são algumas características básicas dos regimes totalitários. Na Europa, nós temos o exemplo de Benito Mussolini na Itália, Adolf Hitler na Alemanha, mas nós também podemos falar de Joseph Stalin, que governa a União Soviética nessa época, mas que também é um ditador e um líder totalitário. Vamos para o número 1. Após a Primeira Guerra Mundial, vários países europeus enfrentaram uma séria crise econômica e política. Nesse quadro de instabilidades, observamos o fortalecimento das ideologias totalitárias, como o nazismo e o fascismo. Mediante tal contexto, aponte 4 pontos fundamentais
que caracterizam os regimes totalitários. Como eu falei, nacionalismo exacerbado, militarismo, culto à figura do líder, propaganda ideológica, construção de um inimigo comum, perseguição dos que eram contra, né, dos adversários. Então existem várias, né, que nós podemos citar, não só 4 aí não. E na Alemanha ainda tinha o expansionismo, porque Hitler tinha criado, né, a teoria do espaço vital, que vai ser inclusive aí causa direta da Segunda Guerra. O número 2. A chamada crise de 1929 caracterizou-se por um colapso no sistema financeiro mundial no período do entre-guerras, isto é, no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tal crise também é identificada com: letra A, Guerra Franco-Prussiana, B, quebra da Bolsa de Valores de São Paulo, C, Guerra Civil Americana, D, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Resposta correta, letra D, quebra da Bolsa de Nova York, ou crack, né, da Bolsa de Nova York, a chamada Quinta-feira Negra, que vai levar muitos empresários à falência, né? Vai ter um índice muito grande de suicídio. E a partir daí, a instauração da crise e da Grande Depressão em todo o mundo. Pessoal, nós terminamos a nossa correção. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Até a próxima!